Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, vamos iniciar mais uma atividade da sexta semana da Biologia do Instituto Federal de Brasília. Eu sou o Robson, para quem ainda não me conhece, sou integrante da pesquisadora, sou discente no período de licenciatura em Biologia e também sou bolsista de iniciação científica. Aqui nessa palestra nós também temos a presença do Lucas Bombardi. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Robson. Boa tarde, pessoal. Sou o Lucas Bombardi, também sou do Instituto Federal de Brasília e também faço iniciação científica lá. Hoje eu vou ajudar aqui com as questões que vocês mandarem no chat aí para o nosso palestrante. E hoje nós também temos a ilustre presença do professor Júlio Fortuna, que ele é professor de microbiologia no Campus X da UNEB, né? Lá no município de Teixeira de Freitas, na Bahia. E aí ele vai ministrar essa palestra para a gente aí. Boa tarde, professor. Tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde aí. Um abração a todo mundo de Brasília. É um prazer enorme, viu? Obrigado. Então é isso. Fique à vontade, boa sorte e pode iniciar a sua palestra. Opa, vamos lá. Já vou para ela, colocar em modo adaptação. Deixa eu escolher aqui um laserzinho para a gente ficar melhor para ver, né? Bom, pessoal, fui convidado por vocês aí da sexta semana de Biologia do Instituto Federal de Brasília para falar um pouquinho sobre a importância dos projetos de pesquisa para a formação dos biólogos e biólogas, tentando fazer uma contribuição para a valorização da ciência, né? Eu pensei, além da valorização da ciência, a gente também tem que pensar na valorização humana também. Então, por isso que eu trouxe hoje aqui é falar um pouco de projetos de pesquisa e também falar um pouquinho, trazer um pouco, né, de provocações, reflexões, porque eu acho que o papel do educador, do pesquisador, é mais ou menos esse, né? De fazer o movimento do pensar, o movimento de provocação mesmo. Então, antes de tudo, a localização de onde estou, né? Afinal de contas, acho que a única coisa boa que a pandemia trouxe para a gente foi essa questão das redes sociais e desses eventos online, fazendo com que os limites de estado, de fronteiras, ficassem menores ou não existissem. E com isso a gente consegue, né, se conectar com regiões diferentes, estados diferentes, com projetos de pesquisa diferentes. Então, essa parte na ciência, na educação, eu acho que está muito legal. Então, para quem não sabe, a gente está aqui na Bahia, no extremo sul da Bahia, naquela perninha ali da Bahia, que faz limites com Minas Gerais, com o norte de Minas Gerais e com o norte do Espírito Santo. A gente fica aqui numa região próximo à Costa das Baleias, onde se encontra o arquipélago dos Abrolhos. Então, de Teixeira de Freitas até aqui o litoral são 60 quilômetros, então dá para ir dar um bate-volta rapidinho em um dia, onde tem grandes praias, grandes locais, e eu espero muito que quando tudo isso passar, né, a gente se encontre aqui no extremo sul da Bahia. Venham conhecer o extremo sul da Bahia. Bom, então vamos iniciar, né, esse labirinto chamado pesquisa, iniciação científica, ciência. Às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. A gente vai ver que ciência é feita a partir do momento que você se entende por gente, tá bom? De forma empírica, às vezes. Ele sempre bate naquela questão, né, fazer pesquisa e ciência tem que ter método científico. Eu penso o seguinte, o método científico ele tem a sua importância, mas ele é mais uma ferramenta para se fazer pesquisa. Então, logicamente, que quando você aprende a fazer um projeto de pesquisa, quando você aprende iniciação científica, quando você aprende a fazer ciência, você, de certa forma, entende, começa a compreender o método científico. Mas ele não é só, tá? Tem outros fatores que carregam com ele também. Então, a gente vai começar nessa estrada, né, sobre ciência e pesquisa. Então, está na hora da pesquisa. Eu trouxe também essa figura
para mostrar a vocês que ciência, pesquisa, não é somente cientista que faz. O educador, o professor, ele tem que estar o tempo todo ligado à ciência, ligado à pesquisa. Ele tem que pesquisar também. Porque senão ele para no tempo. Se você pegar um livro de biologia da década de 60 e 70, ele vai ter certa espessura. Mas se você pega um livro de biologia hoje, você vai ver que o livro é um tratado, praticamente. Por quê? A ciência evoluiu, a ciência cresceu, né? Novos dados surgem, novos conhecimentos aparecem, e com isso, o professor ele também não pode parar no tempo, ele também tem que estar sempre pesquisando. Então, por que fazer pesquisa e por que fazer ciência? Né? É uma provocação importante que eu já trago. Então, vou trazer aqui dois quadrinhos, duas tirinhas importantes. Uma fala: quem faz ciência deve ser curioso, duvidar, estudar, descobrir. Ciência produz conhecimento. O conhecimento destrói mitos. Todo mundo conhece esse personagem, né? E, realmente, a ciência está aí para destruir, ou então desconstruir, né, algo que parece ser um dogma, chamado mito. E o outro papel também da ciência, né, é de quebrar preconceitos. Essa tirinha, para mim, eu acho ótima, né, dessa duas mães com seus filhos. Uma mostra um varredor de rua dizendo: se não estudar, vai terminar como ele. É uma forma muito preconceituosa. E a outra mostra: se estudar bem, poderá melhorar o mundo para ele. Então, mostra uma outra visão de mundo, né? Então, eu acho que a gente já pode começar a pensar por que fazer pesquisa, por que fazer ciência. É melhorar o mundo. Fundamental isso. E a gente tem que lembrar também que, mesmo que alguns queiram, no Brasil é feito ciência. Mesmo que alguns não queiram, né? No Brasil se faz ciência. A maioria das universidades públicas do Brasil são as que mais produzem ciência no Brasil. Para você ter uma ideia, assim que teve a notícia da pandemia na América Latina, 2 dias depois, né, aqui no Brasil, na USP, o material genético do vírus já foi sequenciado. Isso é ciência. Melhorar o mundo. Tentativa de melhorar o mundo em um caso grave, né, que está ocorrendo, que é a pandemia de Covid. Então, isso é apenas 2 dias. Outro manchete que eu trago, já é do ano passado, né, que as universidades públicas respondem por mais de 95% da produção científica. Então, nós todos estamos nessa aí. Nós produzimos ciência, mesmo que alguns falem que não. Só que a ciência depende de capital. Nós vivemos num mundo capitalista. Ela depende também de recurso financeiro para comprar fomento, comprar equipamentos, né, pagar viagens para pesquisadores, várias coisas. E de alguns governos passados houve um aumento desse fomento, porém, a partir de certo momento na nossa história política e científica no Brasil, esse fomento começou a ser cortado, né, de tal maneira que não se consegue mais produzir ciência como se produzia antes. Continua se produzindo, né, mas é um projeto político, né, no Brasil de se cortar essa verba para se diminuir essa produção de ciência. Eu acho que isso está claro. E atrelado, né, a esse não fomento, surge com ele também, né, esse mundo de... eu não sei nem a palavra que se fala. Vamos resumir na famosa palavra negacionismo, né, quando fatos científicos são rejeitados.
Então, junto, né, desse trem desgovernado, que é de diminuir o fomento em pesquisa, chega uma avalanche de pós-verdade. Nós estamos numa era de pós-verdade, né, onde o que vale, parece, são opiniões pessoais e não teorias, hipóteses comprováveis, ciência comprovada. E o famoso negacionismo, né, que a gente está vivendo em um mundo de negacionismo científico. Então, já trago mais uma reflexão. Essa reflexão eu faço como se fosse uma meia-culpa. Eu, além de pesquisador, sou educador também. Eu, antes de estar numa faculdade pública de ensino superior, eu lecionei durante 12 anos ensino fundamental e médio. E eu me vejo também nessa meia-culpa, né? Onde nós, educadores, cientistas, pesquisadores, temos uma parte da culpa dessa ignorância científica, ignorância política, ignorância social que vivemos. Pois praticamente paramos de mostrar a história como ela deveria ter sido mostrada. E com isso, parte da humanidade, que eu chamo hoje em dia de desumanidade, deixou de crer sobre fatos do passado. Vou dar alguns exemplos. Segunda Grande Guerra Mundial. Se você entrar em algumas escolas, temos jovens que não acreditam ou que não sabem que nós vivemos duas grandes guerras mundiais. Não sabe a diferença de nazismo, fascismo. Não entende isso. Aí a gente ouve falar que fascismo é extrema esquerda. Ditadura militar. Estão tentando colocar a goela abaixo da gente, né? E não houve a ditadura militar brasileira. Pandemias, avanços científicos. Eu vou dar um exemplo muito legal. Eu acho que todo mundo já viu esse filme, chamado Interestelar. É um filme de ficção científica, mas tem bastante teoria científica em física naquele filme. Não é um filme que você entender vendo apenas uma vez, tem que ver, rever, depois procurar saber mais, né? Tem uma passagem desse filme que eu fiquei muito emocionado, que é a passagem onde o pai vai na escola falar com a diretora ou coordenadora da escola sobre o comportamento da filha. Nisso ele é um cientista, ele comenta lá sobre o homem à lua, né? Essa coordenadora fala que isso foi tirado dos livros, que o homem foi à lua, porque naquela época que o filme passa, eles falam que aquilo foi uma mentira, que o homem não foi à lua. E a gente ouve isso por aí, né? Falam que foi fake, foi a NASA que montou o cenário. Tá bom. Então, nessa cena, você vê aonde pode chegar aquelas mentiras ditas várias vezes. Então, a gente tem que tentar prestar atenção que uma mentira dita várias vezes, ela não se tornará uma verdade. Ela continuará sendo uma mentira dita várias vezes. Você, hoje em dia, não encontra em livros de ensino fotos do Holocausto, fotos de ditadura militar. Dificilmente você encontra isso no ensino fundamental, no ensino médio, essas fotos. Pandemia da gripe espanhola. Eu trouxe aqui 2 artigos científicos sobre a história, né, sobre a pandemia da gripe espanhola, e 2 artigos que trazem a visão da gripe espanhola no Brasil. E nesses artigos trazem um contexto, né, mostrando como foi o início, né? Olha como o nome de uma doença ela é atrelada a preconceitos. Quando a gripe espanhola iniciou, ela não se iniciou na Europa, ela não se iniciou na Espanha. A gripe espanhola começou nos Estados Unidos, numa base militar de Kansas.
E depois, durante a Primeira Guerra Mundial, né, soldados americanos que foram lutar na Europa levaram consigo o vírus da gripe espanhola. O nome ficou gripe espanhola, historicamente, porque como a Espanha era um país neutro na época, logo após a guerra, ela foi uma das primeiras nações, né, que saiu manchete publicando sobre a epidemia de gripe naquele país. Foi a primeira manchete na Europa, foi a Espanha, porque primeiro ela ser neutra, então ela tinha ainda uma certa liberdade em seus meios de comunicação, diferente dos países que estavam saindo da guerra, né, e tinha certa restrição em seus meios de comunicação. Mas depois a gripe se espalhou para a Europa toda. Mas ela já estava na Europa toda. Tá? Eu vou deixar depois um link, lá depois no chat para vocês, desses 2 artigos que vale a pena ler. E o outro artigo também brasileiro, que são os Conselhos ao Povo sobre educação contra a influenza de 1918 aqui no Brasil. Queria muito que vocês lessem esse artigo, porque tudo aquilo que a gente acha um absurdo aqui sobre o negacionismo, né, da melhor forma de se prevenir contra a doença, a gente ouve aqui acontecer, né, acontecia também lá no início do século XX, no Brasil. É a mesma coisa. É impressionante como a história é um ciclo, é um looping o tempo todo. Então, são 2 artigos que vale a pena. Eu gosto muito de falar sobre história da ciência, e esses 2 artigos mostram bastante isso. Tá? Aí tem até um meme hoje em dia correndo aí pela rede, né? O meme é uma palavra também interessante. Meme não é uma palavra nova, né? Meme foi uma palavra cunhada na década de 70 por um cientista. Ele falava que meme era tudo aquilo que podia ser copiado, né? Replicado. E meme é isso, né? Você coloca lá um meme e ele vai ser replicado nas redes. Então, é um meme. Então, isso é a década de 70, gente. Então, a ciência também, ela faz looping. E você vê isso na rua, né? Temos aqueles que acreditam na ciência, usam máscara corretamente em local público. Tem aquele sem máscara, esse nega a ciência. É claro que nega a ciência. Gente. Se todos ao seu redor falam que tem que usar máscara para se prevenir, se ele não usa a máscara, ele está negando o que ele ouviu. Não existe no mundo hoje em dia pessoas que não sabem os modos de prevenção contra a Covid. Outro que usa a máscara de forma errada, tampando sua boca e deixando o nariz de fora, ele apenas não entende a ciência. Ele acha que aquilo está ótimo para ele. Então, ele se acha protegido. Então, ele ouve a ciência, mas, na verdade, ele não consegue compreender a ciência. E tem aquele que usa no queixo, no pescoço, pendurado na orelha, não é isso? Esse acredita em magia, tá bom? Só pode ser. E como o nosso cérebro não para, né? O pessoal que está fazendo iniciação científica aí, projeto de pesquisa, eu acho que a hora que o cérebro mais fala com a gente é quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, né? Aí ele aparece e pronto, começa a fazer você pensar um montão de coisa. Mas, bem-vindo ao mundo da ciência. Então, gente, é sempre importante focar, né? Eu estava lendo essa semana sobre isso. Década de 80 e 90, a gente vivia Projeto Genoma, Ovelha Dolly, várias coisas da ciência bombando, né, aparecendo, surgindo. E hoje a gente tem que provar que a Terra é redonda, a gente tem que provar que vacina é a melhor forma de prevenir uma doença, a gente tem que provar que houve tortura, que foi uma ditadura, então a gente tem que provar algo que já era provado. Então, a que ponto que chegamos, né? E sai manchete dessa forma: 1 em cada 4 brasileiros diz que pode não tomar vacina contra a Covid. Bom, aí tem aquele meme do Darwin, né? Fazendo assim, ó, deixa ele. Todos conhecem essa figura dos 3 macacos, né? Então, aí, um fechando o olho, dizendo que a Terra é plana,
o outro tampando os ouvidos, vacina causa doença, aquecimento global é uma farsa, a evolução é uma mentira. Interessante isso. Vocês já ouviram falar que tem certos ditados, certas histórias, que com o passar do tempo, elas vão se modificando. A história dos três macacos é uma. Quando você vê os três macacos, você cai naquela famosa frase: ah, eu não quero saber, né? Parece que quando você vê os três macacos, um com o olho fechado, ouvido tampado, boca tampada, isso seria sinônimo disso. Ah, aquela pessoa não quer saber de nada. Mas a origem dos três macacos não é essa, gente. A origem dos três macacos é uma fábula japonesa, onde, na verdade, o que eles querem dizer é: não veja o mal, não ouça o mal e não fale o mal. Tá totalmente diferente daquela pessoa que não quer saber de nada. É o contrário. Na verdade, ela está ligado ao chamado regra de ouro. A regra de ouro existe tanto no islamismo, no hinduísmo, no judaísmo e no cristianismo. O ouro se resume com várias palavras ditas diferentes naquilo que nossos avós e pais sempre falavam com a gente: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Então, a lenda dos três macacos sábios tem a ver com isso. Só que, com o passar do tempo, né, as pessoas foram interpretando isso de uma outra maneira. Tá bem, gente? É só com um foco aqui para mostrar como as coisas podem mudar, né, de tanto ser dita de um modo errado. E ciência? Ciência não é resposta. Ciência vai ser sempre pergunta. A ciência começa com pergunta, e assim que você acha uma resposta para aquela pergunta, iniciam-se outras várias perguntas. Por isso que ciência não para e não se cria dogmas em ciência, porque sempre vai existir dúvidas. Tá? Bom, então para isso, né, eu só vou trazer aqui alguns conceitos, às vezes, entre um bate-papo e outro, só para a gente lembrar, né? Então, o pesquisador é aquele que procura, aquele que pesquisa. Aí tem o cientista, que é o que se dedica à ciência, ou então ele é especialista em alguma ciência. Tem a pesquisa, que é o ato, né, o efeito de pesquisar, investigar, recolher dados. E a ciência, que aí tem vários conceitos, né, um bem resumido, que é o conjunto de métodos, conhecimentos, mediante observação, experiência de fatos e fenômenos. Mas ciência, o conceito é muito mais complexo que isso. Eu vou dar 2 exemplos aqui. A gente também não pode cair no erro, né, de pensar que ciência é somente em algumas áreas. Não, todas as áreas fazem ciência. Tá? Então, vou trazer 2 exemplos aqui. Vamos ver se vocês conhecem, né? Esse senhor barbudo de óculos, esse outro senhor com jaleco, com esse bigode, né? São 2 cientistas brasileiros, conhecidos no mundo todo, e eles são referências mundiais que eu falei, tá? Das suas especialidades. Tá bem? Quem são eles? Eles são de áreas diferentes, mas eles são iguais. Um é o Paulo Hélio Neves Freire e o outro é o Carlos Ribeiro do Chiniano das Chagas. Paulo Freire e Carlos Chagas. Um está ligado às áreas humanas, né, principalmente na área de educação, e outro nas áreas biomédicas, ligado à parasitologia. Eles fizeram ciência de modos diferentes, tá bem? Mas também era ciência. Okay? Então, isso que tem em comum: ciência, pesquisa. Então, eles foram cientistas, pesquisadores. Tá? Sempre lembrando que todo mundo que faz ciência e pesquisa, eles também são educadores, porque eles têm que passar isso adiante. Né? Vou falar um pouquinho aqui sobre a história do Carlos Chagas, que eu tenho uma paixão muito grande por essa história.
Leia sobre isso, né, a história do Carlos Chagas. Ele era orientando do Oswaldo Cruz, já formado e tudo, e Oswaldo Cruz foi chamado no interior de Minas Gerais para resolver problemas que estava tendo lá de epidemia de febre amarela na construção da linha férrea em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Chegando lá, ele ficou em um vagão, né? Ele se instalou em um vagão, não quis ficar em hotel, se instalou em um vagão onde estava tendo a construção, com seu material lá, com seu microscópio, com seu reagente, começou a fazer exame de sangue. E essa menina que está aqui no colo é a chamada Berenice. A Berenice foi a primeira pessoa que ele fez uma lâmina sanguínea, né, e viu esses protozoários na lâmina sanguínea, que era o plasmódio americano, né? Já tinha o plasmódio africano, lá na África era conhecido, e aqui no Brasil não se conhecia. Então, e ele deu em homenagem... plasmódio não, desculpa, trepanossoma, viu, gente? O trepanossoma, né? Brasiliense, Cruz, que ele deu em homenagem ao seu orientador, Oswaldo Cruz. Então, essa menina, ela tinha doença de Chagas, ela tinha a trypanosomiase americana, que é o nome oficial da doença. Mas só que interessante que ela não morreu de doença de Chagas. Eu acho que ela morreu em 2002, já uma senhorinha, tá bem? Mas ela entrou na história porque foi a primeira pessoa que foi detectada com o Trypanosoma cruzi no Brasil. E o Carlos Chagas, ele é o único cientista do mundo que conseguiu, na medicina, descrever completamente uma doença infecciosa, desde o patógeno, o transmissor, o hospedeiro, as manifestações clínicas e a epidemiologia. É o único do mundo até hoje. Nenhum pesquisador do mundo, ao descobrir uma doença, fez do início ao fim o estudo dessa doença. Geralmente um descobre o patógeno, aí vem o outro e descobre quem transmite, aí vem outro e descobre quais são os hospedeiros na natureza, aí vem o outro e descobre como é que é a parte clínica, e vem outro e descobre como é que é a transmissão. Ele fez tudo isso em um vagão de trem, usando apenas um microscópio, algumas lâminas de vidro, alguns reagentes. Aí vem, eu sempre brinco com isso, né? Quando vem um aluno na aula prática reclamar do microscópio, eu falo, cara, Luiz Pasteur, Carlos Chagas, com o microscópio lá, muito forreca, descobriu um montão de coisa. E você, com esse microscópio, rapaz, ligado à luz elétrica, polarizado, uma lente fantástica, você não está vendo uma célula. Não, alguma coisa está errada. Tá? Então, tentem conhecer um pouco da história do Carlos Chagas, que é muito importante. Historicamente, ele iria ganhar, né, o Prêmio Nobel de Medicina. Ele só não ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque, na época que seria dado para ele, tem duas vertentes, né? Uma que no Brasil alguns médicos ficaram com ciúme da sua descoberta, não quiseram votar nele, e a outra é que na Suécia, né, quem aceitava ou não o nome dos cientistas, não aceitavam na época o nome de Carlos Chagas, porque o governo na época, que era o Getúlio Vargas, tinha certa afinidade com o partido fascista da Itália. Então, por isso que eles não quiseram aceitar o nome de Carlos Chagas. Mas queria ganhar fácil pelo Nobel, ia. E o outro é o nosso amigo Paulo Freire, que é um cientista, pesquisador da educação, que tem o maior número de livros traduzidos no mundo, são os livros do Paulo Freire. E ele criou um método, Paulo Freire, de alfabetização, né, onde ele usa o que
a pessoa sabe, né? E ele usa aquilo que a pessoa sabe para poder ensinar aquela pessoa, né? Então, ele contextualiza, né, o conhecimento empírico daquela pessoa para poder ensinar algo. Então, ele levanta o universo, o vocabulário da pessoa, né? Por isso é o famoso método que o pessoal chama de tijolo, que ele começou com mão de obra que trabalhava em obra, né? Então, ele entra em contato com o universo da fala daquele público para conseguir, né, ensinar aquele público. É um método que é utilizado praticamente a todo mundo, hoje em dia. Mas tem gente que acha que isso não é certo. Bom, vamos para alguns conceitos importantes. Eu vou tentar ir mais rápido agora, tá? Conceitos que vocês já conhecem, vocês já tiveram metodologia científica aí, que é o empirismo. Então, a grande parte da ciência geralmente acontece a partir de uma observação empírica, sua ou de alguém de fora, né? O sofismo é o que era muito usado pelos filósofos lá da Idade Antiga, né? Onde o dom da palavra conseguia convencer a pessoa que aquilo era verdade, é o que eu estou tentando fazer hoje em dia. A inteligência, gente, eu sempre falo, não é acúmulo de conhecimento. A inteligência sempre vai ser capacidade de resolver problemas, tá bom? Diferente do conhecimento. O conhecimento você adquire, né? Você vai experimentando, você vai adquirindo, vai se modificando, e com isso, de acordo com os seus estímulos que você recebe, você vai adquirindo mais ou não. O instinto, né? Você resolve algo de forma instintiva, isso ainda está muito ligado aos outros animais, menos desenvolvida no humano. Às vezes confunde com imprint, né? O imprint é quando a pessoa tem a facilidade de aprender algo, que às vezes as pessoas chamam de dom. Então a pessoa tem um imprint às vezes com números, a pessoa tem um imprint às vezes com plantas, então ela consegue ter uma facilidade maior de absorver aquele conhecimento. A experiência é tudo aquilo que você, a partir do momento que você conseguiu resolver um problema, né, você ganhou experiência a partir daquela resolução. Então, a experiência pode ser boa ou ruim. A hipótese é algo que você tem que comprovar. Então, toda vez que você começa a fazer ciência, você faz uma pergunta. Então, isso é instintivo, né? Você faz uma pergunta, o seu cérebro já consegue imaginar, formular algumas respostas, que na verdade são hipóteses. Aí no método científico, né, na ciência, você vai tentar o quê? Resolver, né, se essa hipótese ela é válida ou não, tá bom? A tese é quando você consegue comprovar aquela hipótese, aí você tem uma tese. E o que é teoria? A teoria é quando você tem um conjunto de tese que vai explicar um fenômeno. Ok? Então, naquele exemplo lá do Carlos Chagas, se fosse pegar vários cientistas estudando sobre tripanossomíase, cada um ia ter uma resposta, cada um teria uma tese. Juntando aquilo tudo, você tem o quê? Tudo sobre a doença tripanossomíase, então você tem uma teoria sobre aquela doença. Então, as pessoas usam de forma errada quando falam assim, isso é apenas uma teoria. Não, apenas não, cara. Isso é uma teoria. Para chegar a uma teoria, haja ciência, tá? E a ciência a gente não vai repetir, né, aquela complexidade toda, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, né, sobre o local de estudo, o local de pesquisa, onde ele se encontra, né? Eu vou falar que é um dos melhores locais da universidade, daí do instituto que vocês estão, para começar a fazer ciência, gente, e outras coisas também, logicamente, né? É aqui. Biblioteca. Eu sei que alguns não têm, assim, tanta afinidade, até porque a gente vive num mundo, hoje em dia, mais globalizado pelas redes, né? Onde você dá uma bugada lá e consegue achar artigos, você faz uma pergunta lá, já tem resposta. Mas vamos pensar positivo, né, gente? O espaço físico da biblioteca, ele também é importante para certos encontros, tá bom?
acho que vale a pena vocês investirem mais um pouco também na biblioteca. Tá? O cheiro de livro, o cheiro de papel, pegar na parte física do papel, né? Eu acho que vai valer a pena. Eu acho que vocês vão pensar de forma diferente quando passar em frente à biblioteca, que é um local também muito maneiro. Para não cair nisso aqui, né? Chegar uma criança e não entender o que é aquele amontoado de livro, né? Mas espero que nunca, né? Mas quem sabe no futuro uma criança, ao olhar uma biblioteca, não entenda o que seja ela. Quais são as funções, então, de uma instituição de ensino onde nós estamos inseridos, né? Aquele tripé que a gente conhece, né? Ensinar, pesquisar e tensionar. Então, ensinar, transmissão de conhecimento, promover aprendizagem, pesquisar pura ou aplicada, construção de conhecimento novo, construção de novas técnicas, criação de novas realidades. A extensão, que é uma parte muito fundamental, né, que pouca gente entende, ela está ligada a ensino e pesquisa diretamente, então ela vai ser vinculada a isso, né, e ela vai disseminar esse conhecimento ao redor, né? O papel principal de uma instituição de ensino público é disseminar conhecimento à sua comunidade, que às vezes não é feito. Então, achei legal essa figura aqui, né, onde coloca o ensino, pesquisa e extensão juntos, e não se esquece também que existe outro tripé também em instituição pública, né, que é o discente, o docente e o técnico, o funcionário. Eles são também importantes numa instituição pública, né, o lado humano da instituição. O aprendizado, ele ocorre de várias maneiras. Isso já são pesquisas feitas, né, mostrando qual a porcentagem, né, que a pessoa consegue aprender quando se estuda. Em aula, leitura, audiovisual, né? Geralmente a gente usa muito leitura e essa parte aqui, né? Por isso o grupo de pesquisa é importante, porque você com ele faz discussão em grupo. A parte de iniciação científica, você geralmente aplica, né, aquilo que você está aprendendo. E quando você está em grupo de pesquisa e aplicando algo, você acaba também ensinando a outras pessoas. Então, essas três partes aqui estão ligadas bastante a projeto de pesquisa, tá? E vocês vão ver aqui que é a parte onde você mais aprende conhecimento. Então, algumas questões mais que eu trago. O que a pesquisa poderá acrescentar à ciência, né? Quais benefícios trazidos à comunidade com o desenvolvimento desta? E o que motivou o pesquisador a escolher este ou aquele tema? São três coisas importantes que, geralmente, os orientadores perguntam nas entrevistas, né? E a gente, às vezes, não pesca isso, tá? O planejar economiza tempo, tá, gente? Então, é possível fazer pesquisa sem um projeto de pesquisa? Mas você pode, no final, se perder, tá? Então, por isso, o projeto de pesquisa ele é importante, porque ele projeta aquilo que pode ocorrer. Então, se pode dar certo ou não, tá bem? Qual a importância, então? Desenvolvimento da sociedade, você produz conhecimento, inovações, viabilização de melhorias significativas no nosso dia a dia, né? Então, hoje, estamos aqui falando em locais diferentes devido à ciência, né? Internet, automação, então isso tudo foi investimento científico. E avanços, né, alcançados pela sociedade, né? Produção de alimentos, máquinas, equipamentos, medicina, saúde, isso tudo também está ligado à ciência. Como e por que pesquisar? Como eu falei, a ciência depende de uma pergunta, de um problema que você tem que resolver. Tendo problema, tendo aquela pergunta que você quer resolver, você vai ter suas ideias e hipóteses. Mesmo tendo ideias e hipóteses, você tem certo conhecimento prévio. Isso é lógico, né? Ninguém é vazio no mundo. Você tem um conhecimento prévio. Se você tem esse conhecimento prévio, você já pode ir para o plano de ação. Mas lembra? O ideal não é ir direto ao plano de ação. O ideal é você sentar e ler mais, conhecer mais sobre aquele assunto, mesmo você tendo certo conhecimento prévio, tá? Porque sempre vai faltar algum conhecimento que poderia te ajudar mais ainda no seu plano de ação, na sua ação de pesquisa. Então, por isso,
que antes de cair no plano de ação, vá para o projeto de pesquisa, vá ler mais sobre aquele assunto, né? Porque aí você consegue identificar o que ainda não sabe sobre aquilo, tá bom? Aí, a partir disso, você pode assumir o seu plano de ação. Essa é uma dica muito importante, eu acho que vale a pena vocês guardarem isso. Eu vou trazer aqui mais algumas dicas de um autor chamado Efraim Rodrigues. Ele é biólogo, talvez vocês conheçam ele desses 2 livros aqui sobre ecologia, né? Biologia da conservação e ecologia da restauração. Mas ele escreveu um livro que não é um livro científico, é um livro também não é de autoajuda, ele mesmo fala isso, né? O título é Histórias Impublicáveis sobre Trabalhos Acadêmicos de Seus Autores. Eu sempre leio esse livro, eu leio, releio bastante ele. E ele traz altas dicas desde o tempo que ele foi lá da iniciação científica até o tempo dele no doutorado, trazendo várias dicas sobre ele. É um livrinho fininho, não tem linguagem científica, é uma linguagem bem acessível, tá bom? E você lê ele em um dia muito fácil. Vale a pena vocês darem uma busca nele aí, tá bom? Tentei ver se tinha PDF para mandar para vocês, mas não achei, tá bom? Eu vou trazer aqui umas dicas importantes dele, principalmente na questão da escolha do orientador da sua pesquisa, né? Aí ele traz 3 afirmações importantes. Primeira afirmação: você admira seu orientador. Poxa, legal, isso é importante. Segunda afirmação: você não brilha com seu orientador. Legal, também é importante. Terceira afirmação: na impossibilidade das 2 primeiras, troque de orientador, tá? Quando for possível, lógico, né? Que nem sempre é possível. Outra coisa que a gente tem que pensar é sobre a área, né? Qual é a área que eu vou escolher? Poxa, gente, é difícil. Cada um tem o seu imprint, lá que eu tinha falado, né? Sua afinidade. E também tem a questão de o que nós temos para hoje, né? Você quer, às vezes, uma macarronada bolonhesa, mas hoje só tem arroz com ovo. Poxa, eu adoro arroz com ovo, que ótimo que tem isso. Então, são 3 coisas que você também deve levar em questão, né, quando você vai procurar algo para a iniciação científica ou projeto de pesquisa. O assunto, a área, tema, quem vai te orientar, e também algo que a gente às vezes esquece, mas você está se formando, né, para um certificado ao final, e um título e uma carreira. Então, gente, o assunto, o tema, geralmente as pessoas tentam escolher por afinidade, né, desejo, ou então ele surge no meio do caminho. Eu, por exemplo, eu estou na área de microbiologia e higiene dos alimentos, porque surgiu, no tempo de estudante, uma oportunidade. Abracei essa oportunidade e me apaixonei por essa área. Então, às vezes, você tinha certa afinidade por algo, mas ao conhecer uma outra área, você também começa também a ter maior afinidade até do que a outra. Tá bem? Então, me casei com a microbiologia, sim. A escolha do orientador, a primeira coisa que tem que estar na sua cabeça é não criar expectativas. Porque mesmo você escolhendo, baseado no passado daquela pessoa, né, da sua história de orientação com outras pessoas, ou então você gosta daquela pessoa por causa do jeito que ele ministra uma disciplina que você assistiu, ficou maravilhado, a forma pessoal que ele trata as pessoas, uma aula que ele dá, que havia aquela aula fantástica, fora de série. Então, são afinidades que rolam, né, durante a sua escolha de orientação. E tem também aqueles que caem no colo, né? Geralmente, mestrado, doutorado, não é muito de escolher, né? É o que nós temos para o almoço. Eles não podem também esquecer do título, carreira e certificado, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, em questão de orientação, você pode cair na mão de um opressor ou cair na mão de um orientador, por assim dizer. Eu gosto muito dessa imagem do orientador como se fosse um GPS, porque quando
quando você quer ir a um local, você não conhece, você coloca lá o destino, né? Liga o GPS e manda ele funcionar. Aí ele vai te indicando, ele vai te orientando o caminho que ele acha melhor. Tudo bem? Mas se você conhece alguma parte do caminho, você às vezes, em algum momento, não, eu vou por aqui, que aqui eu já conheço, corta melhor ainda o caminho. Ou então eu vou por aqui porque eu quero passar por aqui para ver tal coisa. Então, mesmo que o GPS te informe o caminho, você pode mudar o caminho. O importante é saber que você, ao mudar esse caminho, vai continuar com o mesmo objetivo, tá? Então, essa aqui é a importância. Fazer pensar, né? Não é somente aceitar tudo que vem da orientação, você também tem que saber fundamentar aquilo que você quer. Diferente de teimosia, né? Não é teimosia, você tem que demonstrar o porquê que você está correto, né? Você tem que ter argumentos para isso. Isso aí é um meme também do pós-graduando.com, né? Eu acho que orientação é uma mistura disso tudo. Vocês podem encontrar em uma única pessoa, né, isso tudo, afinal de contas, todos nós somos humanos e às vezes nós estamos num dia bom e às vezes estamos num dia ruim. E a escolha do tema que eu tinha falado, né? Lembrando sempre que quando você escolhe um tema, você geralmente está ligado ao futuro, tem que pensar nisso, né? E tem a carreira profissional. E a carreira profissional, gente, é onde você vai atuar profissionalmente. Então, é importante você tentar pesquisar, entender, compreender como está o mercado de trabalho daquela carreira, daquela área que você escolheu. Como é a competição profissional nessa área que você está escolhendo. Como é que é a questão de estabilidade na área que você escolheu. E, logicamente, salário, né? Também é importante. E o outro, que eu deixei por último, mas ele não é menos importante, é gostar do que faz. Eu acho que o salário e gostar do que faz são coisas que as pessoas acham que estão longe, mas elas estão juntas, tá bem? Porque o salário, nesse caso, ele fica, como é que se diz? Depende, fica relativo, ok? Se você vai acordar todo dia para ir num trabalho que você ama, que quase não é trabalho para você, é mais um hobby, um prazer, e se você está ganhando o suficiente para viver, te dar conforto, né, ter saúde e tudo, eu acho que você está bem. Diferente daquele que está ganhando tubos de dinheiro, mas todo dia, quando ele acorda, ele, caramba, vai ter que ir de novo para lá. Aí ele tem que pensar somente no dinheiro. Tá? Então, vamos fazer uma reflexão sobre isso, porque o capital, ele, de certo modo, ele há de ser relativo. Tá bem? E por que então há desistência no meio do caminho? Né? Aí tem vários motivos. Não botei em ordem do que acontece, tá? Motivos são variados. O tema do trabalho é distante do interesse do aluno, então isso acontece muitas vezes. Você lá mostra o seu projeto, mas quando você começa a fazer lá, ingressa, você pega uma linha de pesquisa do que já está lá e você tem que aceitar aquilo. E às vezes fica distante daquilo que você queria. O interesse desse aluno diverge, né, do que o orientador ou do programa, é isso que eu disse. Orientado, né, ele é passivo, também não pode ser passivo, né, tem que mostrar serviço, tem que mostrar, né, o que você realmente é. Proatividade, que o pessoal chama, né? O orientador é indiferente ao aceito do aluno, ele não está nem aí para o aluno. Trocas repetidas do tema. Quando começa a trocar o tema, cara, é perigoso demais, você está entrando numa zona de desconforto enorme dos dois lados. Dificuldades financeiras, que é um problema sério no Brasil, né? Que é o estímulo financeiro, não é estímulo, mas é o sustento financeiro daquela pessoa que ela não tem como trabalhar. Ela está numa fase que ela está contribuindo à sociedade, né, de uma forma fazendo ciência. Tá bom? Então, acho que a política de
de bolsa no Brasil tem que mudar, né? Tem que assinar a carteira de um cientista, não dar bolsa para ele. Dificuldade para compatibilizar a atividade profissional e acadêmica. Aí cai naquele cara que trabalha e faz o estudo científico. Também vai ter um certo problema que ele começa a se atrapalhar nos dois lados. Temos o Dia Nacional da Ciência do Pesquisador, que é sempre dia 8 de julho, tá bom? E atributos do pesquisador. Então, o cara está fazendo pesquisa, ele, geralmente, ele tem conhecimento, capacidade intelectual, é isso que o pessoal busca, né? Comunicação, carisma, curiosidade, instinto investigador, capacidade de tomar decisão, arcar consequências, capacidade técnica, habilidades motoras, atualizado, trabalhar em grupo e bom administrador. São atributos de um bom pesquisador, não tem jeito. Tá? E quais são as características, então? Né? A partir do momento que você tem esses atributos, você acaba gostando do que faz realmente, está comprometido com a sua atividade, possui responsabilidade que se manifesta através do conhecimento ético, ter consciência acerca da possibilidade de mudança, ter competência para formar para a vida e dar conta de novos desafios. Depois dali você vai ter novos desafios. Formação continuada. O que vocês estão fazendo hoje aqui é uma formação continuada. Vocês estão atrás de mais conhecimento. Estão se mantendo atualizados. Eu, para montar isso, para montar essa palestra, eu tive que ir atrás, né, me atualizar sobre o tema. Estou participando de eventos científicos, eventos educacionais. Então, isso também é um papel do pesquisador, né, de quem faz ciência. E com a pesquisa, aprende-se o quê? Responsabilidade, independência, você busca informação bibliográfica, pesquisa sobre o que não entende, o que sabe. Você faz pesquisa sozinho, já sabe fazer pesquisa. Consegue trabalhar em grupo, analisar criticamente informações, não simplesmente aceitar uma informação, você lê uma informação e você vai buscar, isso é verdade ou não? Da onde é essa fonte? Quem disse isso? Será que é sério isso? Não acreditar somente em fake news, né? Relacionar diferentes conceitos, usar raciocínio lógico, dedicação e motivação, usar seu próprio método e seu próprio tempo. Mas, gente, enquanto isso, entre uma pesquisa e estudo, vocês não podem esquecer uma coisa. Vocês ainda são estudantes, universitários, são jovens, né? E tenho absoluta certeza que vocês sentirão saudade de uma das melhores épocas das suas vidas. Vocês vão lembrar de mim no futuro. Não tem como esquecer essa época maravilhosa que é a que vocês estão vivendo, tá bom? Vale a pena. Por que pareça, esses caras aí, circulados aí, sou eu. É, gente, o tempo é implacável, não tem jeito, tá? Bom, como reflexões finais, são reflexões que eu trago diante do que é falado nas grandes redes, tá bom? Essas frases que eu vou mostrar aqui não são minhas, mas eu concordo com elas, tá bem? E a primeira é, gente, podemos discordar e continuar amigos. Sim, lógico que podemos. Sobre sorvete, cor, pizza, time de futebol, mas não sobre racismo, homofobia, misoginia e preconceitos. Isso você não pode discordar, né? Você tem que continuar justo, defender os direitos. Não tem como discordar, né? Não tem como relativizar racismo, homofobia, misoginia e preconceito, ok? Então a gente pode muito bem, né, discordar de um montão de coisa, menos isso. Outra frase que eu acho fantástica. Se defender direitos, ecologia, educação, ciência e saúde pública é coisa de comunista, e defender milicianos, queimadas, obscurantismo, negacionismo e patriotismo, então eu sou comunista, com muito orgulho. Bom, mas apesar disso tudo que estamos vivendo atualmente, eu vou trazer aqui uma frase de um biólogo brasileiro, Milton Freire Maia, que sempre me acompanha.
O jovem que quer ser cientista e a ciência dedicar todo o seu tempo e amor, tem pelo menos 3 certezas. A de que morrerá um dia, como todo mundo, a de que não ficará rico, como quase todo mundo, e a de que se divertirá muito, como pouca gente. Tá? Então, viva a ciência também, que é legal. E a última dica é do Giovanni Di Pietro de Bernardone. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E, de repente, você se encontrará fazendo o impossível. Sabe quem disse isso? Francisco de Assis. Então, pessoal, o universo é enorme, nós somos poeira cósmica. Não trago verdades, eu trago reflexões e provocações, pois eu não sou dono da verdade. Tá bom? Muito obrigado ao pessoal da 6ª Semana de Biologia de 2020 por esse convite. Eu faço parte do projeto, eu coordeno um projeto de dedicação de fundos extremos aqui na Bahia. O meu e-mail é esse, magofortuna@gmail.com. E quem quiser entrar em contato, seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Vamos às perguntas. Boa tarde de novo, pessoal. Primeiramente, professor, parabéns pela palestra. Sensacional. Obrigado, cara. Vamos aqui às perguntas, então. Primeiro, a pergunta da Gabriela. Ela diz o seguinte: Jorge, queria dar dicas para uma melhor execução dos projetos para estudantes de iniciação científica? Rapaz, é difícil a dica, né? Eu acho que eu falei algumas lá. Acaba chovendo no molhado às vezes, né? Você está fazendo algo que você gosta, a partir do momento que você está fazendo algo que você gosta, ela se torna mais fácil. Agora, a execução de um projeto de iniciação científica, ela depende de vários fatores, né? Depende do fomento, depende de você, depende do laboratório, se for um caso de bancada, depende da instituição conseguir local para fazer coleta. Eu não sei qual é a sua pesquisa em si, essa da área de biológica, né? Mas a melhor execução, cara, eu acho que depende mais de você. É de você. É a única dica que eu posso dar nesse momento, fora as outras que eu já passei. Aí, muito bom. Agora da Eudite Fernandes. Ela pergunta assim: professor, por gentileza, como você conceitua o termo ciência? Boa. Oh, que bom. O termo ciência é que nem o termo saúde, né? Vai ter um montão de conceito por aí. Eu vou... Poxa, primeira vez que alguém me dá uma chance de eu falar o que eu penso de ciência. Cara, ciência, para mim, é provocar os pares. É provocar os pares. Não importa como. Mas, logicamente, você vai ter que provocar os pares de uma forma científica, né? Você vai ter que provocar os pares mostrando que a sua hipótese está certa. Se alguém vai discordar da sua hipótese, então vai lá e prova que é ao contrário. Isso que é ciência, é provocar pares. Por isso que eu falo, ciência não tem dogma, tá? Nós temos alguns dogmas, quer dizer, entre aspas, de ciência. Quer ver um dogma muito conhecido no mundo todo? DNA. DNA tem mais de 50 anos. Que DNA são 4 bases nucleotídicas. Será que são só 4 bases nucleotídicas? Por enquanto são. Bom, e aí? Complicado, hein, professor? Porque a Terra é plana... Perdão, a Terra é redonda e tem gente que acha que ela é plana, hein? Pois é, cara. Então, mas prova para mim que a Terra... Não vem com reguinha, não, tá? Prova para mim que a Terra não é redonda, né? Tem que provar, cara. Falar é aquilo que eu disse. Opinião é dada na mesa de um bar. Não se esquecendo que na mesa de um bar já saíram várias teorias no mundo, né? A teoria do DNA era discutida entre os 2 safados da ciência lá que roubaram a ideia, né, da América, tudo bem, mas eles iam para o bar, junto com Linus Pauling e Chargaff, num pub, tomar cerveja e discutir sobre ciência.
Quantas vezes a gente não sai da faculdade, vai para a mesa de bar e começa a discutir algumas teorias lá, né? E depois de algumas cervejas a mais, começa a sair umas teorias bem alucinantes. Tem que provar, então, aquela teoria. Prova. Verdade. Viva a ciência. Tá bom, Eugídio? Viva a Obrigado. ciência. Então. Passando aqui, então, para a próxima, do Alexandre Almeida. Ele pergunta assim: pergunta ao professor Dr. Jorge Luiz Fortuna. Para ser um biólogo de excelência, necessariamente deve apresentar projetos de pesquisa? Não, você não. Não precisa. Poxa, seria ótimo, né, cara? Se todo mundo da instituição de ensino tivesse a chance de fazer um projeto de pesquisa, né? Mas nem todos têm a chance. Eu não sei como é que é aí, mas aqui, por exemplo, tem iniciação científica, mas aí é bolsa, né? Aí cada professor tem um tanto de que pode orientar. O que a gente faz? Aqui tem o TCC de final de curso. Então, a gente usa as disciplinas Projeto de Pesquisa 1 e Projeto de Pesquisa 2, né, como uma forma de entrar na ciência, né, e com isso ensinar mais ou menos, né, como se faz no projeto de pesquisa e como depois ele aplica esse projeto de pesquisa para fazer o seu TCC, tá bem? Mas não necessariamente a pessoa, para ser um bom profissional, seja ele qualquer profissão que for, ele tem que passar por todos aqueles iniciação científica, pesquisa de bancada, né, bolsista, monitoria, para ser excelente. Você pode ver, cara, se você pegar o pessoal lá do ensino médio, amigo de vocês, aquele cara que era super CDF lá do ensino médio e fundamental, às vezes lá no futuro, no profissional, ele não é tão bom quanto aquele cara que sentava lá atrás e zoneava a aula toda. Às vezes aquele cara que sentava lá atrás, zoneava a aula toda, ele é muito melhor profissional do que o outro. Isso aí depende muito, né, da vida, do aprender, o de compreender a vida, do que é mais a ver com conhecimentos adquiridos. Não sei se eu respondi ao Alexandre. Aqui no IFB a gente também tem alguns editais, né, que os estudantes participam, submetem os projetos de pesquisa. Bom. Geralmente é todo semestre. No início, o primeiro semestre do ano é pelo CNPq e no segundo semestre do ano é pela FAP, né, uma agência de fomento que nós temos aqui no Distrito Federal. Eu mesmo já estou no terceiro de iniciação científica. E é muito bom, realmente, eu acho muito necessário, né, para a formação. Para aqueles que pretendem seguir a carreira. Agora, vocês têm o trabalho de conclusão de curso também, ao final? Sim, temos. Tem, né? TCC também ajuda. Que é um formato de um artigo. Você fazer um trabalho de conclusão de curso, você tem que escrever um rascunho, pelo menos, né, do que você vai apresentar. Então, de certa forma, ele ajuda, tá? Como eu falei, é possível fazer uma pesquisa sem um projeto? Pô, cara, mas você pode cair em alguns erros no futuro lá, né, de não... porque o projeto ele vai te mostrar os caminhos que você pode seguir. Eu não dei uma dica aqui importante, que eu acho muito legal, é o seguinte, eu falo isso nas minhas aulas, que eu também dou aula de monografia aqui, de TCC, né? Eu falo, bem capaz de quando vocês começarem a coletar seus dados, vocês têm lá os objetivos, aí vocês começam a coletar os seus dados científicos, não é isso? Ou a campo, seja como for, ou bancada, coletou dado. Quando você começar a analisar os dados, vão surgir novas perguntas. Aí você cai naquela, coloco mais objetivos ou continuo somente com aqueles que eu quero? Aí entra a orientação, aí entra o tempo, será que dá tempo de eu responder a tudo? É o que eu falei, quando você responde algo, novas perguntas surgem. Isso, cara, é um looping maravilhoso na ciência. Eu adoro isso. Muito bom. Próximo aqui, do Luiz Felipe. Ele pergunta: qual a importância da iniciação científica na formação de um pesquisador? Naqueles slides finais, né, eu tentei mostrar isso. Mas como eu estava vendo que o tempo estava já passando,
Eu fui muito rápido. Depois você dá uma olhada com mais calma naquele slide, né, que mostra, né? Eu acho que a importância principal é de você aprender a fazer algo, tá bem? Você vai ter eu estou fugindo a essa palavra aqui agora. Você vai hábito. Então, quando você tiver alguma coisa para resolver, você intuitivamente você já começa a formular um plano aqui de ação, um projeto de pesquisa na sua cabeça para tentar responder aquilo. Então, você vai ter mais afinidade em resolver problemas, né? Você tem várias questões. Você vai ter uma condição melhor de trabalhar em grupo, que muita gente profissional não consegue fazer, né? Se esquece que nós somos parte de ciências, né? A biologia é parte de uma ciência enorme, que foi subdividida, né, por causa do aumento dos conhecimentos. Tanto que já existe o curso de microbiologia, porque já está tão grande, né, o lastro da microbiologia, que já tem algumas universidades formando o curso superior de microbiologia e imunologia, porque o assunto está denso, pesado, tá bem? Então, eu acho que ele vai te dar um norte para tudo aquilo a sua vida. Seja na vida profissional, pessoal, questão pessoal minha, que eu acho que é isso, tá? Olha, como bolsista de PIBIC, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que tem sido muito esclarecedor e já dá para, assim, na medida do possível, enxergar os próximos passos que eu pretendo dar na minha carreira. É muito bom. Quem tiver essa oportunidade, não deixe passar. E como você é de PIBIC também, né? Você começa a ver os problemas que existem, né? Que você começa a tentar resolver esses problemas que existem, né? Legal. Exatamente. Me identifiquei muito. A próxima pergunta aqui é do Jó Ribeiro. Ele pergunta assim: como se manter motivado em meio a tantos cortes e quase nenhum incentivo para continuar produzindo nossas pesquisas? Rapaz. Cara, eu fico até sem graça de falar isso, porque é uma vergonha isso, gente. É impressionante, tá? Aqui, por exemplo, a nossa agência de pesquisa, de fomento de pesquisa, que é a FAPESB, ela não abre um edital universal há 6 anos. Nós estamos 6 anos sem conseguir fomento para pesquisa na Bahia toda, nas estaduais, né? Nós temos 4 estaduais aqui na Bahia. Estamos sem bolsa de fomento à pesquisa, né? De comprar equipamento, comprar material de consumo. O que a gente faz? Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque certos políticos usaram de uma maneira errada. A gente faz por amor. Mas amor que a gente fala aqui é na essência, essência da ciência, tá? Não é aquele amor que esse político usou, dizendo que tem que trabalhar por amor. Não. É essência científica, cara. A gente tenta fazer por onde, né? Então a gente acaba dando alguns pulinhos, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com microbiologia aqui, às vezes você tem que comprar material de consumo, tem que comprar um meio de cultura. O que a gente faz? Faz rifa, né? Fala com o pessoal para fazer alguma cesta e fazer rifa, vender, passa livro de ouro, então faz aquele famoso ratatá, né? Vai dividindo cada um dá um pouquinho por mês, até juntar um tanto e conseguir fazer. Eu ajudo também, lógico, eu colaboro, né? Porque eu também quero que os alunos se sintam incentivados, né? Então, eu aposto com vocês que a maioria dos professores e professoras brasileiros que trabalham com ciência, em algum momento durante o ano, abriu a carteira, literalmente, para dar continuidade às suas pesquisas. Infelizmente. Pessoal, infelizmente a gente vai conseguir passar todas as perguntas para o professor, que nosso tempo já está um pouco corrido,
mas ele pode disponibilizar os canais de acesso, né? Ele é coordenador do projeto Fungos Extremos. Tem aí o Instagram, né? @Fungos Extremos. Também tem o e-mail que ele colocou. Legal. Sigam lá, é um projeto bem interessante, bem mesmo em relação à questão dos fungos lá do extremo sul da Bahia. Sigam lá. Vamos fazer aí a divulgação científica chegar mais longe. Eu e o Lucas, em nome de toda a comissão, a gente agradece ao professor Dr. Jorge Luiz por essa palestra, né, que foi muito enriquecedora, nos promoveu muitos e muitos conhecimentos em relação à área da divulgação científica e a importância dos projetos de pesquisa para a formação dos biólogos. Muito obrigado, professor, e até a próxima. Obrigado a vocês, cara. Desculpa eu ser um pouco extenso, é porque a gente vai se empolgando, né? Eu sempre falo que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente vai começa a falar e vai embora, né? Aí no final tivemos que correr um pouquinho, tá? Imagina. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado depois? Demais. Sim, vai ficar gravado lá no YouTube. Mas, pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Fiquem todos bem. Lembrando sempre que a pandemia não acabou, tá bem? Mesmo que alguns queiram acabar a pandemia por decreto, ela não acaba por decreto. Vamos aguardar a vacina. Vamos nos proteger, proteger nossa família, tentar ficar em casa à medida do possível. Se for para a rua, use máscara, faça a boa higiene das mãos, tá bom, gente? Se protejam, fiquem bem, tá? Um beijão para todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado por tudo. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.